Você vai olhar para cá. Boa noite a todos e todas. Eu sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e hoje nós estamos aqui em mais um Momento Bancário em Debate. O tema de debate hoje é a terceirização. E a gente tem aqui alguns convidados, um convidado especial, que nós vamos fazer também o lançamento do livro, que é Grijalbo Coutinho, que é juiz titular da 19ª Vara do Trabalho de Brasília e autor do livro Terceirização Bancária no Brasil, Direitos Humanos Violados pelo Banco Central. Aliás, é um tema para nós bastante atual, inclusive foi capa da última, não desta folha bancária de hoje, mas da última folha bancária, falava sobre o correspondente bancário. Boa noite, Grijalbo, obrigado pela presença. Está aqui com a gente também a Ana Tessia, que é diretora aqui, executiva aqui do sindicato, que discute a terceirização, e a Raquel Casselnica, secretária-geral, que vai coordenar, inclusive tocar todo o debate, porque eu vou ficar apenas na primeira parte do debate, que eu também tenho um outro debate hoje, aqui no sindicato, um debate sobre o sistema financeiro. Esse livro, o Grijalbo tem um livro que chama Terceirização Bancária no Brasil, Direitos Humanos Violados pelo Banco Central. E que só pelo título, eu já digo que tenho toda a concordância que o Banco Central realmente está violando direitos dos trabalhadores, ajudando na precarização, quando libera o correspondente bancário com todos os serviços, né, para serem feitos por empresas, por empregados que não são bancários, que não têm os direitos dos bancários. Então, está aqui o livro, depois a gente vai, ao longo da noite, vai conversar um pouco mais, ele vai poder falar um pouco mais sobre o conteúdo do livro, e vocês podem mandar suas perguntas. Queria cumprimentar também as pessoas que estão aqui no plenário, porque hoje a gente conta com alguns convidados aqui no plenário. Dizer que a gente falando sobre terceirização no setor financeiro, né, na categoria bancária, hoje, a primeira coisa que a gente lembra é do correspondente bancário. Óbvio que tem terceirização de vários setores, a Ana Tessia vai falar um pouco também sobre isso, sobre a terceirização no geral, e vai falar sobre o seminário que nós vamos realizar amanhã, aqui no sindicato, durante todo o dia, com presenças, convidados, né, capacitados para debater o tema. Mas, assim, um dado que nos chama bastante atenção, e quando eu estou falando em terceirização, me lembra imediatamente o correspondente bancário, é porque hoje a gente tem 199 mil correspondentes bancários no Brasil. Isso é um dado atualizado aí pelo Banco Central. E, inicialmente, o correspondente bancário é criado para fazer a inclusão bancária. Mas o correspondente, ele está, quando a gente olha os dados de agências bancárias no Brasil e o dado de correspondente bancário, você vai ver que tem muito mais correspondente bancário onde tem mais agências bancárias. Pega, por exemplo, aqui a cidade de São Paulo, né, do lado, aqui no centro de São Paulo, na Avenida Paulista. Do lado de uma agência bancária tem um correspondente. E, às vezes, é exclusivamente correspondente. Só faz isso, né? E os trabalhadores não têm segurança para o cliente, os trabalhadores ganham um terço, né, dos direitos da categoria bancária, numa situação totalmente precarizada, né? Então, por exemplo, a região sudeste, que eu estava falando para vocês, tem 55% das agências bancárias, mas também tem 46% dos correspondentes bancários. Quer dizer, a região mais bancarizada, onde tem mais agência bancária, também é a região onde tem mais correspondente bancário, né? E do lado de uma agência bancária normalmente. E aí a gente tem a região, por exemplo, a região que é menos bancarizada, né? A região norte do país, né, que 52% da população não tem acesso à conta corrente, onde tem apenas 21% dos correspondentes bancários e apenas 14% das agências bancárias, né, onde deveria, em tese, ter o maior número de correspondente, se fosse realmente, a intenção fosse realmente a bancarização, né, e não a precarização e, em contrapartida para os bancos, o aumento dos lucros, né, porque, né, na nossa opinião, o maior beneficiário do correspondente bancário hoje são os bancos, né? São os bancos que estão lucrando mais, atendendo um número maior de pessoas, mas com um gasto muito menor.
independente da qualidade do serviço, independente do retorno disso para a população. E agora eu queria falar aqui com a companheira Ana Tércia. Como eu disse, Ana Tércia é bancária do Itaú, é da executiva do sindicato, responsável pela SESI, que é a Secretaria de Estudos Socioeconômicos do sindicato. Ana, boa noite, e queria que você comentasse um pouco sobre a terceirização. Você que acompanhou aí acompanha, né, a mesa temática sobre terceirização, né, conversa aqui um pouco com a gente sobre a terceirização no setor bancário. Bom, boa noite a todos e todas, boa noite, Juvândia, e cumprimento a todos da mesa. Eu acho que esse tema da terceirização, para nós bancários, é um tema altamente relevante, porque se nós considerarmos que nós somos uma categoria que se organiza e que estabelece um contrato coletivo de trabalho, né, que tem âmbito nacional, a gente pode afirmar que é através da terceirização que a gente conseguiu quebrar esses direitos que os bancários conquistaram após anos de luta, né? Então, foram muitas greves, o sindicato é muito presente em todo o território nacional, né? Os sindicatos dos bancários se organizam, e a gente tem visto que isso, então, tem sido um grande desafio para nós. E os bancos, né, então, a gente pode pensar os bancos privados, os bancos públicos, têm terceirizado cada vez mais, tem crescido, né, as atividades que têm sido terceirizadas. Então, a gente olha a década de 90 e a gente vê esse crescimento da terceirização. O sindicato olha para tudo isso, né, de uma forma muito crítica e tem se organizado, tem organizado ao longo desses anos, né, os trabalhadores do setor, os trabalhadores que são terceirizados, porque nós entendemos que as atividades que os bancos estão terceirizando são atividades essenciais, são atividades necessárias para que, na ponta, o serviço bancário se realize, né, para que uma operação bancária se concretize. E a revelia, inclusive, do que pensam os clientes, que nem imaginam e nem sabem, né, que muito do processamento dos documentos, dos dados que são confiados aos bancos, são feitos por trabalhadores terceirizados. E, para nós, né, o grande desafio está em recolocar a posição desses trabalhadores à condição de bancário, porque na condição de terceirizado, a gente sabe que eles ganham 1/3, né, do que ganham os trabalhadores bancários, eles não têm uma jornada como é a jornada dos bancários, que é prevista na CLT há muitos anos também, não tem outros direitos que nós conquistamos, que são relevantes também, que compõem o que a gente chama remuneração indireta, né? Enfim, esse é apenas um apanhado, né, do que a gente tem, do que a gente consegue olhar, mas a gente sabe que, por isso, né, essa situação demonstra o quanto é agravante essa condição dos terceirizados. Bom, o sindicato, portanto, como eu disse agora há pouco, tem uma atuação forte no tema. A gente busca organizar os trabalhadores, a gente busca também ações jurídicas, nós buscamos também pensar quais são os projetos de lei que nós, né, devemos apoiar, porque existem interesses muito distintos, né? Existem setores empresariais que apoiam com muita força e muita veemência alguns projetos de lei que visam escancarar de uma forma muito mais aberta, né, acelerando esse processo de terceirização. E, dando continuidade a essa luta que a gente já tem, eu queria aproveitar e convidar todas as pessoas a acompanharem, né, e, se possível, participarem do debate que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um seminário, aliás, amanhã, aqui, na sede do nosso sindicato. Esse seminário começa a partir das 8h30, com credenciamento, e, ao longo do dia, nós vamos ter aqui o lançamento de um documentário sobre terceirização, um documentário que o Observatório Social produziu, e nós vamos ter aqui várias mesas, né? Então, a gente vai ter uma mesa que trata especificamente sobre balanços e perspectivas da implementação das práticas de terceirização no Brasil. Nós vamos ter uma outra mesa também que fala sobre combate à terceirização como fraude nas relações do trabalho, e uma outra mesa que vai falar sobre a relação da terceirização e a atuação do Ministério Público, né, exatamente por saber a importância, o significado que tem essas questões no Brasil contemporâneo. Queria dizer que nesse seminário, então, estão convidados, né, vai compor a nossa mesa, vão compor a nossa mesa juízes, os procuradores do Ministério Público, a Ana Matra está convidada, o deputado federal Vicentinho, que é autor de um projeto de lei, também a gente vai ter aqui um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, enfim, e
o próprio movimento sindical, né? A nossa presidente vai estar aqui também fazendo a abertura, coordenando a mesa. Enfim, o presidente da CUT também queria registrar que vai estar aqui, fazendo esse debate que é tão importante e tão relevante para o próximo período. Ok, Ana. A Ana deu um panorama aí, em geral da terceirização, e a gente, voltando à situação do correspondente bancário, a gente vê que recentemente teve mais uma resolução aí do Banco Central que vai liberando cada vez mais, inclusive liberou para que os bancos, liberou os bancos, que a partir das empresas que os bancos já têm constituído ou que constituírem, também possam constituir um correspondente bancário, que antes era proibido. Quer dizer, ele pode ter uma franquia, né, em tese de uma agência, sem nenhum bancário, sem as exigências lá da lei 7.102 de segurança bancária, de segurança privada, por exemplo. Foi liberando, o Banco Central foi liberando um conjunto de serviços. O câmbio hoje pode ser feito no correspondente, crédito imobiliário, tem um conjunto de serviços que era proibido, que hoje sempre foi uma atividade do bancário, atividade de bancário, que hoje pode ser feita no correspondente bancário. Até a certificação para investimento CPA 10, CPA 20, o correspondente bancário agora tem que fazer. Quer dizer, é bancário, de qualquer maneira, as atividades são do bancário e que estão sendo liberadas para um correspondente. Bom, então, agora eu queria passar a palavra para outro convidado nosso, que vai continuar aqui falando um pouco sobre o livro dele, que é Terceirização Bancária no Brasil, Grijalbo Coutinho, juiz titular da 19ª Vara do Trabalho de Brasília. Boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, obrigado. Eu que tenho a honra, a satisfação de vir aos sindicatos dos bancários de São Paulo e região. E quero agradecer o convite à presidente do sindicato, Juvândia, aos dirigentes Ana Tessia e a Raquel, e sinto-me, como disse, imensamente feliz por poder comparecer um sindicato, os bancários brasileiros, os sindicatos dos bancários nas diversas regiões têm tradição de luta. Pude acompanhar isso no final dos anos 70, início dos anos 80, quando participava do movimento estudantil. Os sindicatos bancários sempre foram sindicatos de referência na luta, naquela época, inclusive, contra a ditadura militar. Então, é uma satisfação vir à casa dos bancários de São Paulo e de região. E também a minha satisfação está numa mesa aqui majoritariamente feminina, é sinal de que um ótimo sinal de que, se não, evidentemente, isso não representa a quebra da sociedade machista, patriarcal, mas é um caminho, uma luz que se abre. Eu fico preocupado quando vejo mesa. Ontem mesmo eu estava numa posse, e a mesa só de homens, né? Então, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Então, as mulheres ocupam esses espaços, devem ser conquistados através de luta mesmo. Então, fico muito satisfeito por ver aqui, estar ao lado aqui de 3 dirigentes sindicais, estudiosas. É uma satisfação. Quero agradecer também o convite ao Sérgio Siqueira. Nos conhecemos há algum tempo, nos conhecemos, inclusive, num Fórum Social Mundial. Lá ocorreu o Fórum Social Mundial e depois o Fórum Mundial de Juízes. Eu conheci Sérgio Siqueira na Venezuela, em 2006, e sempre conversamos por e-mail. Já me convidou umas 2, 3 vezes para vir a São Paulo dar palestra. Uma pessoa que eu tenho muita consideração. Eu agradeço. E vejo aqui a presença da minha colega e amiga, Cristina Fisch, juíza desembargadora aqui do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, da 2ª Região. Cuidou, inclusive, de me ajudar na divulgação dos colegas. Acho que amanhã nós teremos muita gente aqui, inclusive alguns juízes também. Quero me dirigir a todos os presentes aqui, que se encontram, e também aos espectadores, aí, os que nos acompanham pela internet, né? Esse canal que o Sindicato dos Bancários está utilizando muito bem. E dizer que terceirização é algo realmente que deve ser discutido com muita intensidade, porque é evidente que a primeira lógica da terceirização é a redução de custos com a mão de obra. São apresentados inúmeros argumentos administrativos, de especialização, de maior produtividade, de um novo espaço na reestruturação produtiva, mas a terceirização
fundamentalmente, ela visa reduzir os custos com a mão de obra. E isso os empregadores, o capital, não negam que seja essa a perspectiva. Mas eu acredito que além, e alguns autores já começam a revelar, que além da busca pela redução de custos, há na terceirização claramente um projeto de poder, um projeto de ampliação de poder por parte do capital. Porque a terceirização, ela fragmenta, ela espatifa trabalhadores. E as consequências são danosas para o movimento sindical e para a organização dos trabalhadores. Então, o que está em curso, na verdade, no Brasil e no mundo, é uma nova lógica do capital voltada para ocupar ainda mais espaço. Daí porque a terceirização tem que integrar a pauta política, a pauta sindical, das mais diversas entidades que se preocupam com o mundo do trabalho que valorize o trabalhador, que valorize a classe trabalhadora. E, nesse sentido, eu considero, vou dizer mais adiante, que na minha análise, e essa minha análise que eu faço no livro, ela decorre, na verdade, da minha experiência na condição de juiz, de magistrado. Confesso que, não evidentemente assustado, mas vejo um número crescente de processos, de demandas envolvendo terceirização. Não posso quantificar, mas nas nossas pautas hoje, na Justiça do Trabalho, uma parte significativa dela é tomada por matéria envolvendo terceirização. E, no caso dos bancários, me chamou especial atenção por conta de uma terceirização que é feita de uma forma, a meu modo de ver, ao arrepio completo do ordenamento jurídico vigente. Essa foi a minha... Porque, na verdade, a terceirização no Brasil, ela existe, ela está, tem algumas leis cuidando de terceirização no Brasil, mas ela se põe na prática de modo muito mais avantajado do que as normas jurídicas lhe asseguram. E, no caso dos bancários, essas normas jurídicas editadas por quem tem competência para tanto, elas não existem. E aí surge uma figura, surge um ente dotado de uma autoridade para fiscalizar o sistema financeiro, que se arvora de legislador, que é o Banco Central, cuidando de regulamentação desde 73, como se pudesse legislar sobre direito sindical. Então, o que me chamou a atenção, na verdade, no meu trabalho, na minha pesquisa, eu disse para a Ana Tessia, que é uma estudiosa, e o trabalho dela está citado aqui no meu livro, o que eu disse a Ana Tessia, pouco antes de começar o debate, o que me chamou a atenção, na verdade, foi essa fúria legiferante do Banco Central, e que muitas vezes os operadores do mundo jurídico, e aqui eu incluo advogados, membros do Ministério Público e magistrados, muitas vezes têm essas normas editadas pelo Banco Central como normas inquestionáveis ou como normas que não suscitam maiores controvérsias. Então, na verdade, com este livro, eu quero abrir uma porta para uma discussão. Reconheço que é um trabalho raso, rápido, que merece crítica, que merece outras investigações, mas eu acredito que aqui eu estou abrindo uma porta para se discutir no Brasil a terceirização bancária, como ela vem sendo adotada via Banco Central. Porque eu vejo, muitas vezes, vislumbrei em decisões judiciais, em debates, de que o Banco Central regulamentou, ponto. Então, o Banco Central cuidou de um assunto que é de sua alçada. Mais adiante, não vou tomar o tempo, eu vou tentar demonstrar, com base jurídica, na verdade, com fundamentos jurídicos e também com fundamentos políticos, de que, na verdade, que o Banco Central ele adota uma via que não é de sua alçada. Então, não conheço nenhum outro segmento. Eu conheço outros segmentos que terceirizam sem lei, sem nada, é verdade. Mas não conheço nenhum segmento de que tem um órgão ou uma entidade fazendo o papel do legislador. Me parece que aí, na categoria os bancários são os únicos afetados. Não tem uma Agência Nacional de Transportes, não tem nenhum outro órgão que tem que cuidar de terceirização. E por que o Banco Central faz isso e todo mundo
de certa forma, durante anos e anos, nós admitimos ou nos calamos diante das ordens, entre aspas, as ordens do Banco Central. Então, há sim uma diferença, neste particular, da terceirização bancária quanto às terceirizações nos demais setores. Pelo menos do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista político, do ponto de vista sociológico, eu não tenho dúvida que as consequências são danosas para todos os segmentos. A diferença é que, nos bancários, nós temos um órgão que está com a sua autoridade monetária legislando. É possível? Eu vou tentar demonstrar mais adiante que não. Muito bem, a gente já viu que o debate vai ser muito interessante. Vocês não podem perder, continue aí assistindo. Acrescentar aqui uma informação, que o deputado federal Ricardo Bezuini entrou com um projeto de decreto legislativo, né, que eles chamam de PDL, que é para suspender as resoluções, essa resolução última do Banco Central, que amplia ainda mais as funções do correspondente bancário. E, na verdade, a gente sempre tem dito isso, assim, o Banco Central não tem poder de legislar, isso cabe ao legislativo, e ele está criando leis, normas, porque a figura do correspondente bancário não existe em lei, né? É o Banco Central que está criando e está alterando os direitos de uma categoria e está alterando também os direitos individuais dos trabalhadores, né? Está alterando o contrato de trabalho, porque quando ele libera a figura do correspondente bancário, eu estava num correspondente, tinha um contrato para trabalhar numa farmácia, agora eu vou atender o sistema financeiro. Eu tinha um contrato para trabalhar no supermercado, agora eu vou atender os clientes de banco. Vou, sei lá, fazer crédito imobiliário, orientar para investimento, tudo agora está permitido, fazer câmbio, né? Troca de moeda, enfim. Então, tem essa medida e ele deve pedir aí uma audiência pública e a gente vai fazer o debate, deve convocar o Banco Central para participar dessa audiência pública lá na Câmara de Deputados, e a gente também vai participar dessa audiência para questionar, né, e contrapor essas medidas que o Banco Central tem adotado e, na verdade, só beneficia, nosso ponto de vista, o maior beneficiado aí são os banqueiros. Bom, então, nós vamos continuar com o debate logo mais e já entrando no conteúdo do livro, que é a terceirização bancária no Brasil, do Grijalbo. Estou vendo aqui várias presenças, né, no nosso auditório, os companheiros da Associação dos Bancários Aposentados, a nossa presidenta Glorinha. Boa noite, obrigada pela presença. Está aqui o Sérgio Siqueira, já foi citado, o William da Contraf também, né, vários companheiras de Gilmar Carneiro, que segundo ele, patrimônio histórico, ex-presidente do sindicato aqui dos bancários, né? Diretor da Associação dos Bancários Aposentados. Já, Gilmar. A Gilmar está... Bom, então, a gente vai para o intervalo agora e a gente retoma um debate que vai ser coordenado pela companheira Raquel Casselnicas, que é a secretária-geral aqui do nosso sindicato, que vai coordenar esse debate de terceirização. Vai falar um pouco, vocês podem já mandar as perguntas. O pessoal que está aqui no plenário também pode já elaborar as perguntas. Os internautas podem elaborar suas perguntas, que a gente vai ter a oportunidade de responder ou de dialogar sobre elas, né? De repente, é alguma coisa mais complexa. É isso, gente. Vamos ao intervalo e a gente retoma com o debate.
Boa noite. Antes, Grijalbo, de você começar a falar sobre o livro, eu gosto, eu quero ouvir o máximo que você tem para dizer, porque quando eu vim para a Secretaria-Geral, eu comecei realmente a me dar conta da gravidade que é a terceirização na nossa categoria. O meu viés foi um pouquinho assim, você trouxe outras coisas importantes aqui, a ação do Banco Central, que era um pouco que a gente já estava percebendo, enfim, o desfacelamento, na verdade, das categorias, e na nossa em especial, mas o que me moveu efetivamente para colocar intensidade nesse trabalho foi a condição dos nossos trabalhadores terceirizados, que vivem uma situação de muita precariedade. E isso me comoveu. São jovens, alguns casados, alguns têm formação até o colegial, outros, alguns poucos com faculdade, e as condições, inclusive do ambiente, são horríveis, as piores possíveis. Então, particularmente, Raquel Cassiano, que eu fico satisfeita de saber que existe no judiciário pessoas que conseguem enxergar, de fato, o que ocorre nesse país, o que ocorre, inclusive, do poder do que os bancos têm, inclusive, sobre o Banco Central. Então, eu vou, a partir de agora, ouvir os seus 30 minutos, né, para fazer a explanação sobre esse livro, e depois a gente abre para as perguntas, que eu já tenho, inclusive, algumas. Tudo bem? Tudo bem, Raquel. Eu agradeço. Se puder só me avisar um pouquinho antes dos 5 minutos. Sim, a gente 10 avisa. e 5 minutos, você me avisa antes. Bom, mais uma vez, eu quero me dirigir a todos, de modo especial, a Raquel, que preside a mesa, para agradecê-la e explicar as razões do livro. Já disse na minha primeira intervenção que foi a minha experiência na condição de magistrado que me despertou a atenção de pesquisar a terceirização bancária. Além disso, eu também fiz um curso na Universidade Pablo de la Vide, em convênio com a Unibrasil, e analisei também a questão da teoria crítica. Antes de ingressar na terceirização, eu faço, na verdade, um entrelaçamento entre teoria crítica dos direitos humanos e terceirização bancária. E eu, sobre teoria crítica, sobre direitos humanos, eu vou falar, toma boa parte do livro, mas eu vou, no tempo que eu vou dar maior ênfase aqui, como é absolutamente natural, ao tema da terceirização bancária, mas sem antes deixar de registrar que, e com base na teoria crítica dos direitos humanos, a gente fala em direitos humanos no Brasil, no mundo e tudo mais, e tende a fazer uma distinção entre os diversos direitos humanos, dá maior ênfase aos direitos civis e políticos, como se fossem os direitos humanos por excelência. São direitos humanos, mas os direitos econômicos, sociais e culturais também são direitos humanos que devem ser respeitados pelas nações, pelo capital, por todos os atores. E, nesse sentido, a gente percebe que há uma ausência de eficácia dos direitos humanos, dos direitos sociais. E devo dizer de antemão que, independentemente do que estabelecem as normas jurídicas internacionais e as normas jurídicas nacionais, os direitos sociais são direitos humanos. Herrera Flores é um autor aqui, um marco teórico da minha rápida pesquisa. Ele costuma assinalar de que não há dignidade pela metade. A dignidade tem que ser integral, ou seja, como é possível falar em dignidade humana sem saúde, sem educação, sem trabalho, sem direito do trabalho, numa nação capitalista? É evidente que as agressões físicas, muitas vezes praticadas pelo poder público, pela polícia, elas nos comovem, elas causam impacto, sobretudo quando são mediatizadas. Mas por que não nos comovem também as agressões aos direitos sociais, crianças pedindo esmola em semáforos, moradores de rua
embaixo das pontes, trabalhadores, milhões de trabalhadores mundo afora, sem saúde, sem educação. Então, desse ponto de vista, independentemente de qualquer norma, os direitos humanos são produtos culturais que os segmentos da sociedade os constroem através de processos de luta. E eles não são dados, eles são conquistados. E eles não são permanentes, porque eles podem ser conquistados e depois retirados. Portanto, direitos humanos são todos aqueles direitos que propiciam a vida digna e que propiciam também condições de igualdade, de que os seres humanos possam ter acesso aos bens materiais e imateriais de forma igualitária. Então, nessa seara, os direitos humanos são produtos culturais, resultados de lutas e mais lutas, independentemente de qualquer norma jurídica. Eu não preciso de uma norma jurídica estabelecendo que um direito à saúde, um direito à educação, um direito ao trabalho, um direito ao conjunto de normas sociais para reconhecê-los como tal. Mas, se nós formos também ao mundo jurídico, ele é farto no sentido de estabelecer os direitos econômicos, sociais e culturais como direitos humanos. Né? Nós temos um pacto internacionais de direitos econômicos e sociais, temos um pacto de direitos civis e políticos como direitos humanos, nos anos 60. Nos anos 70, nós vamos ter um segundo pacto de direitos econômicos, sociais e culturais. Nós temos depois mais de uma convenção de direitos humanos promovidos pela ONU, reconhecendo os direitos sociais como direitos humanos. A Convenção de 68, de Teherã, estabeleceu, disse, entre outras coisas, o seguinte: uma vez que os direitos humanos e as liberdades fundamentais são indivisíveis, a realização plena dos direitos civis e políticos, sem o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais, é impossível. Portanto, há uma indivisibilidade. Não é possível ter direitos civis e políticos sem direitos econômicos, sociais e culturais. É evidente que as diferenças são estabelecidas, porque os direitos civis e políticos, normalmente, facilmente ou de maneira mais fácil, esses direitos são concedidos, porque não demandam prestações positivas por parte do Estado, por parte do capital. Porque também esses direitos estão ligados, os direitos civis e políticos, estão ligados, historicamente, aos direitos das revoluções burguesas. Daí porque há sempre uma dificuldade muito grande na implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais. A Convenção de Viena, de 93, também voltou a reafirmar os princípios da universalidade, da interdependência e da indivisibilidade. Há diversos tratados de direitos humanos, as normas da OIT são reconhecidas como normas de direitos humanos. A nossa Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, também estabeleceu, foi claro no sentido de reconhecer os direitos sociais como direitos humanos. A Constituição brasileira, em mais de uma passagem, estabelece lá os direitos sociais como direitos humanos, por mais de uma passagem. Tem um dos seus fundamentos centrais é o princípio da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. A ordem social e econômica, a ordem econômica e social é toda pautada pelo respeito ao trabalho, pelo menos é o que estabelece a Constituição. Então, não é por falta de reconhecimento sociológico ou jurídico que nós devemos relegar a importância do direito do trabalho. Na prática, eu sei que essa é uma questão, é uma luta que se estabelece de forma permanente. Há um debate permanente para tornar menos importante o direito do trabalho. Eu quero, com essas primeiras palavras, reafirmar de que o desrespeito aos direitos do trabalho implicam em ofensa aos direitos humanos. Daí porque o título fala em terceirização bancária do Brasil, direitos humanos violados pelo Banco Central. E muitos acham que isso pode ser algo como banalizar os direitos humanos. Não, não é banalizar os direitos humanos.
Banalizar os direitos humanos, na verdade, é você falar que pode descumprir o direito do trabalho e não está se ofendendo nenhum dos direitos humanos. E aí eu vou, na segunda parte do livro, analisar o que ocorre com os bancários brasileiros no campo da terceirização. Como eu disse, uma das categorias mais importantes do país, do ponto de vista de organização política e social, nos últimos 40, 50 anos. Não tenho nenhuma dúvida disso. E essa categoria vem sendo afetada de maneira muito aprofundada com a terceirização bancária. Ela começou, Raquel, lá em 73, com a circular do Banco Central, a pretexto de regulamentar a lei do sistema financeiro. Começou de forma tímida, dizendo que os bancos estavam autorizados a terceirizar suas atividades para cobrança de títulos e execução ativa e passiva de ordens de pagamento em nome do contratante. Realmente, era algo muito tímido quando a gente faz uma comparação com o que ocorre hoje. Depois vieram resoluções do Banco Central, também, mas sem alterar profundamente a circular 220. Então, o papel ficou muito limitado para esse caso de cobrança de título e também encaminhamento de pedido de financiamento. A resolução de 79 já cuidou de encaminhamento de pedido de financiamento, prestação de serviço de análise de crédito, cobrança e outros. Já em 79, ampliou. E que momento foi esse, político e econômico, em que surgiu a terceirização bancária no Brasil? Não é preciso... devo relembrar de que uma época sangrenta da ditadura militar. É Médici o presidente da República, o presidente colocado pelo regime militar sem nenhuma legitimidade do povo. Nós sabemos, a época mais sangrenta do regime militar no Brasil, a época do general Médici. Mas também evidentemente, que qualquer reação seria muito difícil diante desse contexto das liberdades individuais e coletivas cesseadas por um regime autoritário, por a época mais dura deste regime. Mas também é uma época de crise do capital, de crise mundial, de rearranjo do capital, é a época da crise do petróleo, de crise financeira. E aí eu compreendo de que, além da absoluta ausência das liberdades civis clássicas, individuais e coletivas, nós temos aqui um componente econômico importante para essa abertura da terceirização bancária no Brasil, que é exatamente uma crise do sistema financeiro, e os bancários foram chamados a dar sua contribuição, em 73 e depois em 79. Era uma resposta diante de soluções para a crise do regime, de dar maior poder ao sistema financeiro, ao sistema bancário. Portanto, nós temos que compreender o nascimento da terceirização bancária via Banco Central na sua conjuntura política e econômica. Pois bem, 4, 5 resoluções trataram de terceirização bancária no período do regime militar, mas nada que fosse assim tão escancarado como é hoje, tão amplo como é hoje. O governo FHC, no seu primeiro governo, não fez uma alteração profunda na terceirização bancária, mas, no segundo governo, em 99, a terceirização foi escancarada. E vamos nos recordar o que ocorreu em 99. Em 99, no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos uma crise, a crise cambial, a crise da desvalorização do real, uma crise financeira, de mudança da política econômica, de mudança do presidente do Banco Central naquela época. Fernando Henrique Cardoso ainda curtia suas férias em Aracaju, ao lado de Albano Franco, quando estourou a crise cambial. E ele saiu lá das agradáveis praias quentes do Nordeste para rapidamente retornar a Brasília, janeiro de 99. E, mais uma vez,
os bancários brasileiros foram chamados a dar a sua contribuição para essa crise do sistema financeiro, em que o poder do Banco Central foi ampliado, e aqui no campo, que é o que nos interessa, da terceirização, ela foi, como eu disse, escancarada a terceirização, para permitir a terceirização em quase tudo: recepção e encaminhamento de proposta de abertura de contas, depósito, recebimento e pagamento de conta de depósito, recebimento, execução ativa passiva, tudo. O correspondente bancário, devo ressaltar, nasceu lá na época do regime militar. O que foi ampliado aqui, para quase tudo, foram as atividades terceirizáveis, dentro dessa conjuntura econômica de um Banco Central com uma volúpia em legislar sobre direito do trabalho. A resolução 2707/2000 ampliou as atividades terceirizáveis. 2002 veio uma outra resolução, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, para permitir que os serviços notariais e de registro também pudessem funcionar como correspondentes bancários. Portanto, eu digo, é um momento político de crise cambial e monetária, de 99, crise em vários países, México, Rússia, e uma mudança do presidente do Banco Central do Brasil. Então, o campo estava, do ponto de vista econômico, propício para esta ampliação. E o governo Lula também fez a sua alteração, no que se refere à terceirização bancária. Nós podemos até dizer que essa resolução, que vigorou até agora, o mês de fevereiro, março de 2011, ela não alterou substancialmente as atividades terceirizáveis. Elas foram reiteradas. As atividades terceirizáveis do Banco Central Fernando Henrique Cardoso foram praticamente mantidas intactas com a resolução do governo Lula. O que mudou, na verdade, que fez ampliar sobremaneira o número de correspondentes bancários do Brasil, é que todos podem terceirizar, com a resolução do governo Lula, inclusive a associação de poupança e empréstimo, empresas integrantes ou não do sistema financeiro nacional. Abriu-se uma porta para todo mundo terceirizar no sistema bancário. As atividades foram mantidas, mas a porta foi ampliada, de modo que todo mundo passou a poder terceirizar. Mais do que isso, ainda já em 2004, se não estou enganado, está citado no livro, para criar correspondente bancário, não passou a ser dispensado o registro ou a autorização do Banco Central, de modo que qualquer um pode criar uma empresa prestadora de serviço, entre aspas, para terceirizar serviços bancários. O Banco Central ele fiscaliza o sistema financeiro, mas ele não interfere mais na criação de correspondente bancário. Portanto, a resolução 30.110 de 2003 do governo Lula, é por isso que os dados dos próprios sindicatos bancários, da CONTRAF, revelam de que nos últimos anos aumentou assustadoramente o número de empresas terceirizadas, porque a resolução 3110 de 2003, ela abriu essa porta para quem pode terceirizar, e foram criadas inúmeras empresas como correspondentes bancários. Mas não havia razão nenhuma, do ponto de vista econômico, para o governo Lula ampliar essa criação de correspondentes bancários. Um governo legitimado, com uma eleição, é verdade que em segundo turno, mas com amplo apoio popular, sem nenhuma crise econômica no cenário, em tese não haveria razão para a terceirização. Mas não podemos nos esquecer, é uma análise minha, evidentemente, de que na campanha de 2002, a candidatura do que viria a ser o presidente Lula foi bastante questionada pelo mercado. Havia uma ameaça, inclusive, de uma crise financeira se o governo não cumprisse todos os contratos, todos os acordos com o sistema financeiro nacional. Quando, ainda durante a campanha de 2002, o então candidato Lula distribuiu a carta aos brasileiros, que alguns setores do PT chamaram até de carta aos banqueiros, que, em tese, dizia que os negócios, todos os acordos, o pagamento da dívida seria, todos esses contratos seriam respeitados. Palocci, naquela época, inclusive, se encarregou de entregar esta carta para os diversos
credores internos e externos. Pois bem, não houve mudança efetivamente mais significativa na política, pelo menos monetária. Agora, por que foi? Não podemos nos esquecer, e aí eu compreendo, um banqueiro foi nomeado presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, homem ligado aos bancos. Então, eu compreendo essa mudança do governo Lula, primeiro, entendendo o que tinha ocorrido durante a campanha, e, em segundo, porque o Henrique Meirelles, de fato, dizem que é muito competente, que é um homem que conhece profundamente a economia, o sistema financeiro, monetário, mas é também, sobretudo, um homem do mercado. Então, essa ampliação em 2003 é uma resposta também de um presidente do Banco Central afinado com o mercado. Por isso, ele ampliou, é uma mensagem, acho que uma mensagem de confiança ao mercado. E agora, mais recentemente, o Banco Central da presidente Dilma também se imiscuiu nesse assunto da terceirização bancária, dizendo que os próprios bancos podem criar suas empresas. Além disso, os empresários, qualquer empresário, empresa pode figurar como contratado, como correspondente. Ao invés de sociedades empresariais, qualquer tipo de sociedade pode contratar. As próprias empresas criadas pelos bancos podem funcionar como correspondentes bancários. E eu quero dizer que, nesse aspecto, aqui é apenas uma mudança normativa, porque, na prática, os bancos, há muito tempo que eu percebo no dia a dia, eles têm as suas empresas, quando não financeiras, correspondentes bancários, prestadoras de serviços. Prestadoras de serviço, entre aspas, porque não são prestadores de serviço, são braços largos dos bancos, na verdade. Então, houve mais uma ampliação. É verdade que a primeira resolução do governo Dilma, do Banco Central, visou também criar algumas amarras ali dos correspondentes de maior responsabilidade dos bancos na contratação dos correspondentes. Há, sim, esse propósito na primeira resolução de 24 de fevereiro. Há esse propósito de criar ali uma série de amarras para responsabilizar os bancos pela contratação de correspondentes. Mas, ao mesmo tempo, ampliou-se mais, abriu-se mais uma janela do leque, para o leque de opções no campo da terceirização bancária. Não sei, o livro não cuida desse assunto do governo Dilma, porque ele foi para a gráfica em fevereiro, meados de fevereiro, e essas resoluções são dos meses de fevereiro e março. Mas nós não podemos esquecer que se fala muito de uma crise econômica atual, uma crise financeira. Não sei o que se passou, porque o presidente do Banco Central, inclusive, é um funcionário de carreira do Banco Central. Mas o fato é que se abriu mais uma porta e de que os bancos, efetivamente, têm muita força junto ao Banco Central. É verdade. Isso é inquestionável. E os bancários, me parece que não são ouvidos pelo Banco. Aliás, não são ouvidos pelo Banco Central. E me parece que os banqueiros são ouvidos pelo Banco Central. O tempo todo. Neste aspecto. O tempo todo, com são certeza. ouvidos. Então, o Banco Central, na verdade, vai caminhando. Eu diria que o Banco Central vem fazendo, desde da época do regime militar, mais ou menos, tem aqui muitos devem conhecer, um poema que foi atribuído a Mayakovsky, mas, na verdade, depois se descobriu que não é dele, mas é de um brasileiro, no caminho com Mayakovsky, na verdade, que é o que o Banco Central vem fazendo, na verdade, nesse campo da terceirização, é como diz aqui o poema do Eduardo Alves da Costa. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Então, essa fúria legiferante do Banco Central, eu só posso entender ampliada em governo de orientações tão distintas do ponto de vista ideológico, é de que, na verdade, mudam os governos, mas os bancos e o Banco Central continuam ampliando a terceirização bancária. Qual o limite? A ponto de, por exemplo, as pesquisas revelarem que metade da categoria dos bancários hoje, ou quase metade, já não é reconhecida formalmente como bancária. Os números apresentados pela Anatesse aqui, de 195 mil correspondentes, é um número realmente preocupante. É grande o número eu denomino de duas categorias.
Eu denomino, é uma categoria só de bancários. Todos são bancários para mim. Mas eu chamo os bancários formais e os bancários informais. Informais não é porque eles não têm carteira assinada, eles têm carteira assinada. Mas são bancários informais porque eles não são reconhecidos pelos bancos como bancários. Então, eu denomino de uma categoria, os bancários informais. Esses bancários informais são milhares, país afora. Nos dados que eu tinha colhido aqui, falava em 200 mil correspondentes bancários. Número 10 vezes maior, peguei esse dado no sindicato, 10 vezes maior do que a quantidade de agências bancárias existentes. A terceirização em tudo que é setor, além do correspondente. A impressão, aqui é dados do DIEESE, telecomunicações, helpdesk, projeto de desenvolvimento aplicativo, processamento de dados, fábrica, tudo. A terceirização em tudo. E as consequências? Diz o DIEESE que uma das consequências mais evidentes é a precarização e rebaixamento das condições de trabalho dos informais. A falta de inserção do trabalhador, né? Desemprego e rotatividade de mão de obra, esfacelamento da categoria, enfraquecimento do movimento sindical. Como eu disse, a terceirização em qualquer segmento ela tem esse propósito central. Eu vi até um debate que ocorreu semana passada aqui, salvo engano, promovido pela FEBRABAN, inclusive com participação de juristas, e um determinado palestrante diz o seguinte: se for para conceder os mesmos direitos dos bancários aos terceirizados, não há razão de ser da terceirização. Essa frase foi dita a semana passada. Óbvio. Né? Então, o objetivo central é diminuir custos com a mão de obra, isso é evidente. Mas eu considero de que, além disso, reitero o que eu disse na minha primeira fala, de que é um projeto, na verdade, de poder, muito bem articulado. A terceirização, ela enfraquece o movimento sindical, ela divide, ela esfacela trabalhadores. E isso torna muito difícil qualquer organização do ponto de vista de reivindicação. Não há direito do trabalho, não há direitos do trabalho que resistam sem organização sindical, sem luta. Os direitos do trabalho nasceram no Brasil e no mundo a partir de processos de intensa luta com sangue, suor e lágrimas. Esses direitos também, eles só existem se os trabalhadores estiverem organizados, seja qual for o segmento. Seja qual for o segmento. Portanto, é um projeto, na verdade, político, de esfacelar e de dividir. Nós estamos falando aqui mais de uma terceirização interna, porque até a terceirização externa, por exemplo, é tão perversa quanto a interna e é muito mais difícil de ser constatada. Essas grandes, as empresas, por exemplo, do setor automotivo, que terceirizam tudo, né? Hoje, a produção de um pneu ocorre dentro de um determinado espaço, de uma subcontratada, a peça X, está tudo muito diversificado. É uma terceirização, evidentemente, mas é uma terceirização muito mais difícil de ser combatida. No caso dos bancos, não, é uma terceirização mais clara, mais evidente. E é por isso que, da forma como praticada, e respeitando as vozes em sentido contrário, inclusive de colegas meus, é que eu digo que não há terceirização que possa ser adequada ao direito do trabalho. Não há terceirização justa com o direito do trabalho. A terceirização é o antidireito do trabalho. A terceirização, ela não se compatibiliza com o direito do trabalho clássico, como ele foi concebido para ter relação entre empregados e empregadores de forma direta. Eu digo que nem o mais astuto capitalista conseguiu imaginar, no início do século XX, que um dia ele pudesse transferir, entre aspas, a sua responsabilidade para um terceiro, e que isso ocorresse na maior tranquilidade possível. Os capitalistas não conseguiam projetar um meio tão habilidoso de diminuir toda a tensão social que é imanente às relações entre o capital e o trabalho, passando para um terceiro, que, na maioria das vezes, não tem condições de estrutura para suportar qualquer tipo de pressão. Então, é uma jogada, desse ponto de vista, muito hábil do capital para enfraquecer os trabalhadores e o direito do trabalho. É isso que está em jogo. Portanto, quando algum colega discutia com uma colega outro dia que dizia, mas é possível, na concessão dos mesmos direitos aos terceirizados, você ter uma terceirização equilibrada. Eu acho que não é possível, por duas razões que eu já apontei e reitero aqui. A primeira, porque a terceirização é um projeto político de dividir trabalhadores. E, em segundo lugar,
uma terceirização que conceda os mesmos direitos também não é rentável, não é compatível com a sua razão de ser, que é diminuir os custos do trabalho. É por isso que a terceirização, qualquer terceirização, ela viola os direitos humanos, seja qual for a categoria, de metalúrgicos, de bancários, de vigilantes, seja qual for a categoria de trabalhadores, elas têm os seus direitos humanos, como eu mostrando lá que direitos do trabalho são direitos humanos, elas têm esses direitos violados com a terceirização, porque, em primeira e última análise, você vai reduzir a possibilidade de que todas as pessoas possam ter acesso aos bens materiais e imateriais da vida de maneira igualitária, com a terceirização. Então, isso independe de legislação, mas ainda assim a legislação é farta para reconhecer a violação. E vou mais. O que faz o Banco Central no Brasil, digo isso na minha pesquisa e reitero aqui, é uma usurpação da competência do Poder Legislativo. O Banco Central arvora-se da condição de legislador para, desde 73 até os dias atuais, legislar sobre direito do trabalho. Porque ao Banco Central compete fiscalizar as atividades bancárias, o sistema financeiro, o sistema monetário. É tarefa sua, e ninguém discute que ele pode editar normas para tanto, no uso do seu poder de fiscalização. Agora, não pode o Banco Central legislar sobre direito do trabalho, porque essa tarefa é exclusiva do Poder Legislativo, segundo estabelece qualquer Constituição que se paute pela democracia nos Estados, nos marcos da sociedade burguesa. Então, não é possível ter um órgão legislando sobre direito do trabalho, a não ser que possamos entender que direito do trabalho é uma coisa de menor importância, que lateralmente o Banco Central pode editar normas. E assim o é, porque, em primeiro lugar, a Constituição Federal, nos artigos 22 e 48, estabelece que compete principalmente ao Poder Legislativo Federal, exclusivamente, aliás, ao Poder Legislativo Federal, legislar sobre direito do trabalho. E, ora, e o Banco Central, quando edita as resoluções que interfere, que transfere para terceiros milhares de empregados, está cuidando de relação de trabalho ou não está na prática? Está cuidando de relação de trabalho. Portanto, as normas do Banco Central, inclusive as últimas, sob o meu ponto de vista, e nessa rápida pesquisa, elas são frontalmente contrárias ao texto constitucional, aos artigos 22 e 48. São leis, e aí o Banco Central se vale, aponta a lei do Sistema Financeiro Nacional, que é de 65, aponta uma outra lei. Acontece que essas leis, o Banco Central diz que, a pretexto de regulamentar a lei do sistema financeiro, ele cria o correspondente bancário, ele cuida de terceirização bancária. O problema é que as leis, as duas leis citadas, elas não tratam de terceirização. A lei trata do que é uma financeira, mas sequer diz que financeira não é banco, nem poderia fazê-lo. Trata do que é financeira. O Banco Central, a pretexto de regulamentar esta norma do sistema financeiro, esta lei do sistema financeiro, vem cuidando de direito do trabalho. E todos nós, ao longo do período, muitas vezes não olhamos, não procedemos o confronto entre a norma legal do Banco Central, a norma legal do poder, a norma legal editada pelo Poder Legislativo e a norma do Banco Central. Porque citam-se 2 ou 3 normas legais que, em tese, autorizariam o Banco Central a cuidar de terceirização, mas não tem. A lei só fala sobre o que é uma financeira, o que é uma atividade financeira, porque eu considero, inclusive, que financeira, do ponto de vista de organização, a financeira não é muito diferente do banco. Financeira é uma extensão, é um braço do banco, como são os correspondentes bancários na atualidade. Portanto, em primeiro lugar, na minha concepção, as normas, no meu estudo, na minha pesquisa feita na universidade,
as normas do Banco Central violam a Constituição. Além disso, violam os direitos humanos, porque criam dificuldades para o acesso igualitário por todos os cidadãos aos bens materiais e imateriais para se manter uma vida digna. Violam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, violam o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU de 76, a Conferência de Teherã, a Conferência de Viena, a Carta da Organização dos Estados Americanos, o Protocolo de Buenos Aires e tantas outras normas internacionais, as normas da OIT. Portanto, o leque é muito grande de ofensa. Em primeiro lugar, como eu disse, há essa usurpação de competência do Poder Legislativo. Mas, além da usurpação, há a violação às diversas normas constitucionais, nossas aqui, quando tratam do direito do trabalho como direitos humanos, quando tratam da dignidade da pessoa humana, e violam essas diversas convenções que cuidam dos direitos humanos. Por isso, evidentemente, que nós estamos diante, na prática, de duas categorias profissionais, que são profundamente afetadas pelos atos do Banco Central. Os bancários informais, dizia aqui a Raquel no seu contato, no seu contato direto, de que as suas condições mais precárias, isso eu percebo também nos processos, mas ela teve um contato direto com os trabalhadores, e os entrevistou e percebeu, de que ganham salários miseráveis. A maioria, que eu pude perceber até hoje, com salário mínimo, sem os benefícios. E eu digo, não é que os bancários sejam uma categoria mais bem remunerada, não é nada disso, não. Mas é que a situação dos bancários informais é miserável mesmo. É miserável. Então, essas duas categorias não se comunicam muitas vezes. Percebo que os sindicatos, as federações, confederações, começam a colocar esse assunto em pauta, porque é um assunto muito sério. Os bancários informais são afetados de modo direto na impossibilidade de oferir uma renda mínima, uma renda justa para manter a vida digna. Mas os bancários formais são afetados do mesmo modo, porque estão se esfacelando enquanto categoria, porque as suas conquistas serão cada vez mais reduzidas, porque uma coisa é reunir milhares de trabalhadores numa mesma base, outra coisa é reunir trabalhadores esfacelados. São profundamente afetados enquanto categoria profissional. As suas greves tendem cada vez mais a ser movimentos reduzidos, porque os terceirizados podem desenvolver boa parte das atividades durante os processos de luta dos bancários formais. Nós estamos diante, na verdade, de uma situação em que divide uma mesma categoria. E se os bancários formais não abraçarem os informais, não disserem para eles que são seus companheiros de categoria, todos vão perder muito. Porque os bancos tendem a se transformar em marcas. Em marcas. Virarão verdadeiras Nikes. Nós conhecemos como é que é o processo da Nike, mundo afora. Daqui a pouco eles vão ter pouquíssimos empregados e as marcas vão estar muito fortes e cada vez mais consolidados. No entanto, os empregados estarão todos trabalhando nos correspondentes, nas prestadoras, nas financeiras, formalmente. E isso é muito grave para uma nação que se se anuncia como democrática e não há democracia sem respeito aos direitos sociais. É por isso que eu, nesse livro, tive dois objetivos claros. O primeiro, evidentemente, é realizar uma pesquisa de algo que me preocupava, que me preocupa no dia a dia, como operador do mundo jurídico, operador do mundo do trabalho. E o segundo, trazer à tona, abrir uma porta para se discutir com maior profundidade algo que é muito sério. Hoje são os bancários, amanhã podem ser outras categorias afetadas que vivem um momento de tentativa clara de liquidação da categoria. Se os bancários não tomarem... Os bancários informais são pessoas mais humildes,
são pessoas muito mais simples, são pessoas que não passaram pelo mesmo processo de seleção, são pessoas que ganham salário mínimo. Mas se os bancários formais não se despirem de quaisquer preconceito, acredito que não os tenham, principalmente os dirigentes sindicais, e perceberem que os empregados das lotéricas, do correspondente mais distante, é seu companheiro de trabalho, todos perderão muito. Por isso é que, agradecendo a oportunidade de falar aos bancários de São Paulo, aos bancários do Brasil, que nos assistem pela internet, eu faço este alerta de que os bancários definitivamente devem incluir o tema da terceirização na sua agenda política, na sua luta para que essa categoria seja única e cada vez mais forte, porque isso é bom para o direito do trabalho e para um mundo que respeita os direitos humanos. Muito obrigado. Muito obrigada. Olha, bom, já tem uma pergunta aqui, mas eu gostaria já de dizer que os companheiros que estão aqui presentes podem fazer também, elaborar suas perguntas. Mas já tem uma pergunta aqui. Eu vou ler essa, se pudéssemos responder em bloco é melhor. A Ana Tércia também tem pergunta. Deixa eu dizer. O problema, na verdade, é o Gilson, é de Londrina, está nos assistindo. O problema da terceirização é terrível, não apenas aos bancários, mas em todas as categorias. É uma precarização generalizada, o que efetivamente o judiciário pode fazer. Ou a situação vai ser resolvida apenas através de lei no Congresso Nacional. Ana Tércia. Bem, essa questão do correspondente, nós temos visto que os bancos se articulam com as empresas prestadoras de serviço e as empresas que estão dentro dos bancos, né, executando o trabalho, também evocam a resolução do correspondente bancário. Não sei se o doutor tem conhecimento disso, né, mas a gente tem pegado esse tipo de situação. Ou seja, não são só os correspondentes bancários clássicos, né, que a gente vê na rua. Também, dentro das atividades terceirizadas, dentro dos bancos, eles usam a resolução do Banco Central para legitimar, né. Então, a minha questão é perguntar qual é a sugestão, qual é o seu comentário sobre a tratativa jurídica do tema, né? Porque a gente pensa nas ações individuais, nas ações coletivas, nós temos sempre esse desafio que é discutir a atividade fim, essa classificação da atividade fim, que a gente percebe que os colegas, né, no âmbito do judiciário, cada hora legislam, né, vão bater o martelo cada hora de um jeito. Enfim, então, eu gostaria de ouvir um comentário seu sobre como nós podemos orientar melhor, né, esses questionamentos sobre a resolução e essas etapas, né, que constroem aí uma decisão final. O Ernesto. Ernesto. Uhum. Boa noite, doutor Grijalbo. Meu nome é Ernesto, secretário de imprensa aqui do sindicato. Sobre terceirização, na central de teleatendimento, as condições de trabalho são muito difíceis para todos, mas para terceirizados mais difíceis ainda. Por exemplo, eles têm que atender por dia, numa carga horária de 6 horas, já incluído pausas e tudo mais de 100 ligações às vezes, mais de 150 ligações, porque os bancos ganham por ligação. Então, como é que a gente faz assim, fazer um combate? Esse combate seria através, por exemplo, de leis para exigir mais qualidade no atendimento e, dessa forma, ampliar o número de funcionários para dar melhor condição de trabalho, ou se vai ter que ser só pela via trabalhista e pela forma que nós já estamos acostumados, que é fazer as nossas lutas e guerras contra os bancos e agora empresas terceirizadoras, né? Que, conversando com o nosso representante no parlamento, aqui na Assembleia Legislativa, Luiz Cláudio Marcolino, a gente estava discutindo assim, um pouco como que a gente pode arranjar alguma lei que, talvez, influenciando na qualidade na qualidade de serviços prestados, a gente conseguisse melhorar a qualidade de vida do trabalhador terceirizado de centrais de teleatendimento. Obrigado. Vamos responder essa? Posso, né? Pode. Até porque elas estão muito entrelaçadas, né, as perguntas. Do Gilson, que nos assiste pela internet, eu gostaria de dizer o seguinte, que como o judiciário tem se comportado, ou vai se comportar, vai agir, evidentemente que isso eu não tenho como fazer aqui uma avaliação. Eu sou membro do Poder Judiciário, meu trabalho aqui é como um rápido pesquisador e, evidentemente, eu não falo em nome do Poder Judiciário, não teria essa prerrogativa de falar em nome do Poder Judiciário. Falo em nome próprio mesmo. E o Judiciário é composto de homens e mulheres
dotados de perfis distintos, né, sobre as mais diversas questões, como a sociedade, né? Então, há juízes, evidentemente, que rejeitam a terceirização, acham que a terceirização não é compatível com o direito do trabalho, há outros que encontram o meio termo, há outros que respaldam. Então, há uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a 331, que permite a terceirização em atividade meio e definitivamente não a autoriza em atividade fim. O problema é que a atividade é muito difícil você separar atividade fim e atividade meio com esse mundo complexo de hoje, e que, por exemplo, a informática ela passou a ser fundamental em qualquer setor. Então, como é que você vai dizer que nos bancos hoje o sistema de informática, de processamento de dados, de processamento de tudo isso é apenas uma atividade meio? Então, a lei não define, eu acho que também não é tarefa da lei definir, mas acho muito difícil, e virá uma pessoa que amanhã vai falar sobre esse assunto, que é um autor, juiz do trabalho, que eu gosto muito, que é o juiz Jorge Luiz Sotomayor, em que ele faz uma crítica contundente, dizendo que não há como você fazer essa distinção entre atividade meio e atividade fim. Portanto, o judiciário age das mais variadas formas. As decisões também nós temos em todos os caminhos. Agora, eu espero, sinceramente, que o judiciário, essa é uma expectativa como cidadão, que o judiciário caminhe no sentido de perceber que a terceirização é incompatível com o direito do trabalho. Esta é apenas uma esperança. Além de esperança, para isso eu tento e vou continuar estudando a terceirização, quero estudar mais a terceirização, porque não acho que não tem um tema que afete mais o direito do trabalho. E eu sou defensor do direito do trabalho. Considero que o direito do trabalho é importantíssimo numa sociedade capitalista, numa sociedade que deve velar pela dignidade da pessoa humana. Então, portanto, essa é uma expectativa. Para isso, eu vou continuar estudando, escrevendo sobre terceirização. É um tema que eu pretendo me aprofundar. No que se refere à pergunta da Ana Tessia, pesquisadora, estudiosa do assunto, realmente, a resolução do Banco Central tem sido utilizada para tudo. Eu percebo isso também nos processos, no dia a dia, em que a terceirização, tudo se invoca a norma do Banco Central, até mesmo para o serviço de informática. Se invoca a norma. É verdade que a norma do Banco Central fala em informática também, em algum tipo de serviço de informática. A tratativa jurídica, para o caso, eu no livro, eu avalio essa situação toda. Algumas resoluções do Banco Central já foram declaradas inconstitucionais pelo Banco Central, exatamente sob essa marca da usurpação de competência do Poder Legislativo, não no que se refere ao correspondente, porque eu não conheço nenhum questionamento, mas o Banco Central, já nos anos 90, teve resolução, parte de resolução sua, declarada inconstitucional pela usurpação. Então, não é uma novidade. Eu nem sabia disso na minha pesquisa. Depois é que eu percebi que, pesquisando um pouco mais, não está aqui no livro, de que já pelo menos 2 decisões do Supremo Tribunal Federal reconhecendo que o Banco Central usurpou competência do Poder Legislativo. E aí a tratativa jurídica, eu digo isso na pesquisa, que uma das possibilidades é provocar o próprio Supremo Tribunal Federal por essa via da ação direta de inconstitucionalidade da usurpação. Confesso que eu não sei como é que o Supremo vai tratar o assunto. A minha análise é de que não posso avaliar de como é que o Supremo nem ousaria dizer, mas um dos caminhos jurídicos que me parece mais evidente é isso. Além, evidentemente, do questionamento nas diversas ações individuais, o Ministério Público do Trabalho, em ações coletivas, na primeira instância, percebo, começa também a discutir a terceirização bancária, já tem pelo menos 2, 3 ações. Os trabalhadores terceirizados, normalmente, só questionam ao final, quando são dispensados, vão ao Poder Judiciário, e muitos sequer vão ao Poder Judiciário, ou seja, perdem mesmo os direitos de bancários. Então, do ponto de vista jurídico, para ser mais exato, você tem a via da ação direta de constitucionalidade do Supremo, pela usurpação de competência do Congresso Nacional. Você poderia também ir ao Supremo, efetivamente, discutindo também a ofensa aos direitos humanos, embora eu reconheça que esta é uma tese jurídica que, para ter sustentação, ela talvez não tenha tanta aceitação no âmbito do Poder Judiciário.
é preciso ter uma compreensão de direitos humanos de modo mais amplo, compreendendo de que os direitos econômicos, sociais e culturais são direitos humanos e que são violados. Então, reconheço de que é uma linha, talvez, que não tenha tanta aceitação num primeiro momento do Poder Judiciário, mas a usurpação me parece algo evidente. Tá? A usurpação de competência do Congresso Nacional. Além da ação direta de inconstitucionalidade, que poderia discutir tudo isso, as ações coletivas por parte dos sindicatos, por parte do Ministério Público do Trabalho, as ações coletivas e as ações individuais dos trabalhadores. Reconheço que os sindicatos que pretendem representar os terceirizados são sindicatos fracos, são sindicatos que não têm tanta representatividade política por uma série de razões. Então, me parece que os sindicatos bancários, na verdade, é que devem conduzir esse processo, tanto do ponto de vista político como jurídico, né? Para isso, evidentemente, precisa, em primeiro lugar, ganhar essa categoria que eu considero marginalizada dos bancários, que são os informais. No que se refere à pergunta do Ernesto, de lei da qualidade de vida, de superexploração, aí, evidentemente, que o sindicato também pode e deve combater essas condições de trabalho que não são adequadas, que são condições precárias de trabalho. É tarefa do sindicato, evidentemente, do ponto de vista jurídico e político, do Ministério Público do Trabalho também, que tem atuado muito. Sempre que há uma ofensa às condições dignas de trabalho, o Ministério Público do Trabalho, quando tem conhecimento, tem atuado. No que se refere, portanto, aqui o processo, me parece, que passa também por uma luta política, uma pauta sindical, uma luta política e uma luta jurídica, né? E esses dois campos, o Herrera Flores, que é o principal autor da teoria crítica, falecido há 2 anos atrás, ele enfatiza de que são dois campos que não podem ser desprezados. Ele até considera que a luta política é mais importante do que a jurídica, mas o processo de judicialização dos conflitos também é muito importante. Agora, não há processo de judicialização que possa frutificar sem luta política. Isso é fato. Entendeu? Então, é por isso que alguns autores, a luta política é mais importante do que a luta jurídica. Para preservar o direito do trabalho é muito importante no dia a dia. No que se refere à lei, eu confesso que aí eu tenho todas as objeções quanto a qualquer lei que venha tratar de terceirização, por algumas razões. Primeira, porque eu entendo que a terceirização é o antidireito do trabalho. Terceirização não é compatível com o direito do trabalho. Portanto, é evidente que é um ponto de vista, mas ele vai dizer, mas esse seu ponto de vista é muito isolado, ele não tem receptividade. Mas não é porque ele não tem ampla receptividade que eu vou negar aquilo que eu penso. Então, eu imagino que um projeto, cuidando de terceirização, ele vai abrir a porta para a terceirização. E eu acho que a terceirização não é compatível com o direito do trabalho. Quando eu defino o que é uma relação de emprego, do modo clássico, o tomador de serviços, quem participa do processo produtivo de modo efetivo é o responsável, é o empregador. Então, a terceirização, qualquer que seja o caminho que vá para o Congresso Nacional, ela vai abrir uma possibilidade. Ainda que abra em menor extensão do que na prática. Pode ser. Pode ser que ela abra em menor extensão do que ocorre na prática. É por isso que alguns partidos e algumas centrais sindicais lutam para que tenha um projeto. Mas como eu tenho essa objeção à terceirização, não posso concordar com o projeto de lei. Terceirização. Além do mais, a experiência na condição de presidente fui presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, Ana Matra, fui presidente da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho e também da Associação da Matra 10, me leva a crer de que, se por um lado o Congresso Nacional é o palco para discutir qualquer alteração legislativa e não o Banco Central, não vejo também por parte do Congresso Nacional um ânimo em melhorar o direito do trabalho, em conceder novos direitos. Esse não é o clima do Congresso Nacional nos últimos 20, 25 anos. Então, não acredito que o Congresso Nacional possa fazer uma lei de terceirização, porque os interesses são os mais diversos ali. Eu acho que o Congresso Nacional é um ponto importante. Tanto é que eu defendo, por exemplo, de que há usurpação da competência, porque muitas vezes o Congresso Nacional não terceiriza ou não amplia a precarização do trabalho porque as forças sociais resistem. Daí porque é um palco importante. Mas não sei se é um palco importante para cuidar de terceirização, sinceramente. Entendeu? Então, por isso é que eu tenho a objeção à terceirização. Isso eu não vou negar em qualquer momento. Bom, temos mais um internauta aqui, a Marta de Recife, obrigada por participar.
Aqui ela diz, o senhor falou em entrar com uma ADIM. E se perder? Escancara de vez? E tem aqui a Vera, que quer fazer também uma pergunta. Boa noite. Quero agradecer, dizer que está sendo muito importante estar ouvindo aqui a sua exposição, né? Vou ler o livro com muito cuidado. Acho que o movimento sindical, bancário principalmente, tem que ler, né? E prestar muita atenção nessa discussão. E o movimento sindical bancário ele vem já fazendo essa discussão desde, né, da intensificação da terceirização na década de 90. E o movimento sindical bancário muitas vezes se debate se deve ou não, né, buscar não só representar esses trabalhadores, porque isso é o entendimento de todo mundo, que nós temos que buscar representar, mas também assinar acordos, tá certo, com empresas terceirizadas diferentes, né, dos acordos dos bancários, entende? Para tentar contratar, né, e para tentar representar esses trabalhadores. Então, no seio do movimento sindical, tem uma discussão se deve ou não buscar esta forma de aproximação, né, e de negociação. Se isso não seria legitimar a terceirização, tá certo? Então, é uma discussão no seio do movimento sindical, não existe um consenso, né, mas é uma discussão que, se você puder comentar, eu gostaria, porque isso é um debate constante no movimento sindical. Entendi. Tem mais uma pessoa, o William, da Contraf, dirigente do Banco Brasil. William. Funcionário do Banco Brasil. William. Boa noite. Como a companheira falou, fundamental para nós esse debate, esse aprofundamento no tema. Pegando o outro lado, depois que a Vera falou, que também nos preocupa muito no movimento, com relação ao que o senhor disse sobre trabalhar em conjunto a questão política, né, de luta sindical, juntamente com a de justiça. Alguns de nós têm um grande receio, e a gente, às vezes, lê um pouco sobre alguns juízes progressistas, que o que a gente vê é que não é a maioria ainda no Brasil. Nós temos buscado muito a academia, muito o lado mais progressista da justiça, né, da justiça do trabalho, dos juízes e tudo, mas o risco de entrar com ações coletivas e não é grande, porque uma coisa é assim, ela tem várias fases. Primeiro, uma petição bem feita ou não, né? Segundo, a vara onde ela vai cair, a linha que tem o juiz que vai decidi-la ou não. Então, isso também é um tema, né, para nós, muito, que nos coloca bastante assim, entre focar a questão de ir para as questões de ações coletivas, porque se der uma jurisprudência, e aí? Não fica mais difícil depois? Então, é um pouco nessa linha de preocupações que a gente também tem debatido nesses últimos 4, 5 anos. Obrigado. Deixa eu só, antes das respostas, são 19h30, é isso? E a gente fica com essas perguntas, responde, e depois a gente tem a assinatura, que você vai assinar para nós alguns livros, pessoal, com certeza tem gente aqui que quer o seu livro, e tem um coquetel logo após. Tudo bem? Pode ser? Tudo bem, Raquel. Obrigado. Bom, na verdade, eu quero até, respondendo a pergunta da Marta de Recife, né, isso. Dizer o seguinte, refazendo um pouco aqui, eu disse isso na pesquisa e reitero aqui, que uma das alternativas é a ação direta de inconstitucionalidade. Na verdade, recomendar aí, a avaliação é política, jurídica, não sei o que o sindicato vai fazer. Então, eu errei. Na verdade, não recomendo. Eu digo que é uma das alternativas possíveis na pesquisa, é a ação direta de inconstitucionalidade. Agora, há efetivamente risco, porque se uma ação direta de inconstitucionalidade dessa for julgada improcedente, ou seja, pode soterrar todo um processo de luta jurídica e até comprometer a luta política, em alguma medida. Eu fui presidente de associação de magistrados, e às vezes a gente tinha a clareza de uma inconstitucionalidade, mas muitas vezes não ingressava com a ação direta porque tinha esse receio de que o debate já fosse sepultado de imediato. Então, essa é uma avaliação que eu não posso fazer, não digo que é cabível. É evidente que essa avaliação deve ser feita pela categoria e pelos seus advogados.
porque há um risco de você já entrar com uma ação direta e perder e matar parte do assunto. Então, é um risco. Por isso que, assim, a partir do trabalho feito pela Ana Tércia, nós não entramos com uma ação coletiva. Justamente pela análise política que foi feita no momento, de que talvez pudesse ser prejudicial e não conseguiríamos alcançar o que desejávamos. Alguns avaliam que, às vezes, para determinados temas, não para esse tema específico, mas temas que pertencem a categorias, inclusive de juízes, que é preciso amadurecer do ponto de vista jurídico, até com decisões, para depois fomentar. Isso, exatamente. Né? Na minha compreensão, eu vejo a inconstitucionalidade de modo muito claro na usurpação, mas é o que eu vejo. Pode ser que outras pessoas não percebam da mesma maneira. Né? Então, eu não recomendo que se faça isso. Eu digo que é cabível. É cabível, se o sindicato vai fazer ou não, a confederação tem legitimidade, a confederação, inclusive, o sindicato não tem legitimidade para propor a DIN. Deve avaliar com os seus associados, discutir politicamente, principalmente com o seu corpo jurídico. Né? Depois eu tenho a pergunta da Vera, de assinar acordos legitimados à terceirização. É mais ou menos o que eu disse aqui. Eu não tenho todas as restrições à terceirização, porque eu acho que é o antidireito do trabalho, vou voltar a essa frase, e corre também esse risco de você, de alguma forma, legitimar. Ganhar a categoria dos bancários informais não significa necessariamente assinar acordos com as empresas denominadas de correspondentes bancários. Às vezes o processo é outro, né? É tentar representá-las como bancários nas mais diversas esferas, políticas e jurídicas. Porque eu digo também, porque a tentativa de representação dos bancários informais pela via judicial vai ser muito debatido judicialmente, porque os que consideram que a terceirização é possível, é legal, vão criar algumas restrições. Né? Agora, realmente, fazer acordos com entidades muitas vezes está entre a cruz e a espada. Porque fazer acordo coletivo, em tese, você vai estar protegendo mais, você vai propiciar condições melhores, um pouco melhores, umas condições melhores, né, do que aquelas oferecidas na prática. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma forma de legitimar a terceirização. Eu gosto de responder tudo, mas eu digo que é uma encruzilhada para ser avaliada. Eu ainda fico mais na linha de que a terceirização não é compatível com o direito de trabalho. Portanto, o caminho talvez não seja esse de firmar com quem não tem sequer capacidade de assumir o que é firmado, que são essas empresas prestadoras de serviços. Normalmente são constituídas de qualquer jeito. Se você for pesquisar na internet, tem lá pesquisa como constituir um correspondente bancário. As pessoas querem constituir porque sabem que é um negócio ali, mas que tem a menor condição, menor vocação, vão passar a funcionar como pequenos agentes dos bancos, que é isso que, na prática, o correspondente faz. No que se refere ao risco das ações coletivas, assim como a ação direta de inconstitucionalidade, as ações coletivas, ainda que na primeira instância, também tem esse risco. Mas aqui há uma diferença substancial em relação à ação direta de inconstitucionalidade. É que na ação direta de inconstitucionalidade é o Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional, que quando decide sobre uma matéria pode até rever o seu posicionamento, mas ela consolida uma jurisprudência e fica muito mais difícil para qualquer juiz julgar contra essa jurisprudência. Né? Então, o grau de se editar uma súmula vinculante, aí o assunto fica quase liquidado. Então, no Supremo Tribunal Federal, realmente, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade tem que ter muita segurança, que pode abortar todo um debate que se trava nas demais instâncias. Agora, nas outras ações coletivas do Ministério Público, na ação civil pública e demais, Ministério Público do Sindicato, é diferente. É diferente, porque aí podem ser várias ações coletivas, em vários juízos e tudo mais, vai da primeira para a segunda, para a terceira instância, é bem diferente. Eu acho que aí é um risco que muitas vezes tem que se correr mesmo. Né? Gostaria que você fizesse suas considerações finais e para a gente poder ir ao coquetel e assinatura do livro, e a gente encerra. Bom, Raquel, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade fui convidado a vir aos sindicatos bancários de São Paulo e região, de poder discutir um tema tão relevante
para as relações de trabalho no Brasil. É uma satisfação e, ao mesmo tempo, dizer que amanhã retornarei para debater ao lado de figuras que eu conheço, algumas que eu admiro muito, como Jorge Luiz Sotomayor, que acho que é um juiz do trabalho de referência do Brasil. Portanto, é o meu agradecimento aos sindicatos bancários por essa oportunidade de debater aqui com várias pessoas. Eu quero agradecer e eu gostaria até assim de afirmar, para nós foi uma alegria, porque a gente faz um trabalho que todos os dias, quando a gente vai para essas empresas e olhar esses garotos que estão lá, na maioria são muito jovens, a impressão que nos dá é que não tem luz no fim do túnel. Essa é a sensação que dá. Nós descobrimos, ao longo desse trabalho, que haviam em outros lugares no país, no Ministério Público, uma série de ações. Então, nós passamos a conversar, fizemos viagens, conversamos com esses procuradores, com alguns juízes, e descobrimos que existe, de fato, uma luz no final do túnel. É verdade que assim a luta é grande, a Justiça ainda é um grupo, acho que muito pequeno, que compreende essa situação, porém, aqui só me dá certeza, a mim pessoalmente, e com certeza aos companheiros que atuam mais direto, e mais os diretores e funcionários que estão aqui, de que a gente está no caminho certo. Nós temos que fazer a luta sindical, a luta política, mas também usufruir de algum espaço na Justiça que é cabível, que é possível transformar. Eu quero te agradecer e convidá-lo para o coquetel, e agradecer quem está aqui no plenário, e agradecer, inclusive, aos companheiros internautas que estiveram conosco até agora. Boa noite.